Este é o Conexão Angola, na sua edição 116. Hoje é dia 2 de dezembro. Vou saudar os nossos convidados habituais, Wellington Calazans. Boa noite, Ivan, e boa noite, professor Almeida, no estúdio hoje. E a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, vamos começar então a olhar para esta nossa habitual análise em torno da geopolítica mundial no Conexão Angola. Vamos começar com a COP28. Cerca de 160 líderes mundiais e 60 mil delegados estão reunidos no Dubai pelas alterações climáticas. O presidente João Lourenço discursou hoje na Cimeira de Líderes. A Cimeira adotou a decisão histórica sobre a criação do Fundo de Perdas e danos relativos ao clima. Wellington Calazans, vamos começar por aí. Esta tomada de decisão nesta cimeira que adotou esta histórica decisão sobre a criação do Fundo de Perdas e danos relativos ao clima é um passo significativo. Olha, eu considero toda ação que seja honesta e que vise o bem comum coletivo algo que seja importante para que tenhamos a expectativa de que saia da teoria e possa ser praticado. Não é? Porque já vimos outras oportunidades em outras cimeiras do mesmo tipo. Eu lembro que eu ainda morava no Brasil, o primeiro COP que aconteceu foi no Brasil, né? E de lá para cá pouca coisa mudou. Não é? E eu gostaria de destacar aqui um trecho das palavras do presidente João Lourenço, no discurso dele, que converge muito com o meu pensamento em relação a esse tema em especial, certo? Ao projetar-se um novo objetivo de financiamento climático para o período pós-2025, deverá ser tomado em consideração todo um conjunto de fatores que não debilitem nem fragilizem as economias dos países em vias de desenvolvimento, que não estão capazes de abdicar de um momento para o outro dos recursos naturais, fontes de divisas, designadamente o petróleo, como a principal fonte de receitas de que dependem de forma considerável para garantir o desenvolvimento econômico e social dos países. Que bom que o presidente João Lourenço falou nesses termos, porque dessa maneira, Ivan, eu posso defender tranquilamente aqui a minha tese, não como uma tese apenas isolada, mas que converge com o presidente de um país. Isso é muito interessante. O argumento do aquecimento global, ele só pode ser válido se a honestidade de que é necessário criar condições para a transição energética. Ninguém pode demonizar os combustíveis fósseis se todos os cientistas sérios, todos os profissionais de energia sérios dizem que por pelo menos mais 50 anos os combustíveis fósseis dominarão a questão energética do planeta. É também uma grande contradição quando vemos autoridades dos países ditos de primeiro mundo, o mundo civilizado das guerras, invadindo outros países para tomar posse desse tipo de energia que eles dizem condenar. Enquanto tentam vender um peixe podre da energia cara, porque ainda é muito cara a energia limpa, ela é muito cara, e que inviabiliza as economias. Ora, é preciso ter a honestidade de que há uma transição energética e que os combustíveis fósseis não serão descartados de uma hora para outra, como alguns utópicos tentam defender. E outra coisa é quando o presidente de Angola fala sobre a importância de defender os países que têm nos combustíveis fósseis a base da sua economia, ele faz um alerta muito grande, que se ele abandonar esse modelo, ele vai matar pessoas de fome, miséria e sem perspectiva de futuro, porque essa transição não é de uma hora para outra. Então, é muito importante que este ponto em especial
seja destacado para a honestidade que sempre procuramos trazer aqui para o nosso público. E mais, essa questão do aquecimento global, não é? Que chamam, antes falavam de esfriamento, depois virou questões climáticas e agora virou aquecimento global. Assim, os cientistas estão realmente muito rápidos a depender do patrocínio da pesquisa, né? O dióxido de carbono não é um gás com efeito de estufa. Somente na teoria acadêmica existem gases de efeito estufa que retêm a temperatura dia após dia. No mundo real, elas não existem. A razão pela qual o dióxido de carbono não causa aquecimento na nossa atmosfera é que ele esfria muito rapidamente. Artigo científico defendido e aprovado, que eu trouxe aqui um trecho e li para você que está me assistindo. Nada de pânico. O mundo não vai virar uma churrasqueira e o petróleo não vai deixar de ser importante para a economia de país nenhum. Wellington, Fique atento. E o que dizer destas ausências dos líderes dos Estados Unidos da América, da Rússia e da China na COP28? Olha, tem muito do preconceito. Se isso fosse por parte dos Estados Unidos, no caso. Se isso fosse um país europeu, certamente as autoridades norte-americanas estariam presentes. E no caso aí de Rússia e China, existe a demonização de que os chineses são os maiores poluidores do planeta, o que também não é verdade, e que os russos não estão dispostos a esse tipo de abordagem por causa da questão da Ucrânia. Então, já era esperado. Esse tipo de ausência já é algo contado pelos organizadores. O importante é que o evento foi marcado por presenças muito importantes também. A gente não pode ficar só lamentando quem faltou, a gente tem que destacar quem foi, né? Então, algumas presenças importantes. O tema está em discussão nas universidades, o tema está em discussão em diferentes cenários do debate aberto, inclusive e principalmente na comunicação social. Então, eu acredito que destacar aqui as palavras de alguns líderes que lá estiveram é importante para que esse debate não seja monopolizado por organizações que se dizem não governamentais, mas acabam por cumprir uma agenda estranha do setor privado e que demonizam essas ONGs demonizam governos que precisam do combustível fóssil para a superação das adversidades nas suas economias. Isso aqui, sim, é importante. A ausência eu não costumo debater muito, sobretudo porque é um tema que não vai ser esgotado apenas em uma cimeira. Outros e outros debates e outras cimeiras sobre este tema certamente irão ocorrer. Vou voltar ao Wellington Calazans em Estocolmo, na Suécia, para também ouvir a sua análise sobre o discurso do presidente brasileiro Lula da Silva. No seu discurso, o presidente do Brasil disse que os gastos em armas deveriam ser usados no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Lembrou que a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas da sua história e ressaltou a necessidade de ter uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Que análise faz a este discurso de Lula da Silva na COP28, Wellington? Eu lamento profundamente um discurso altamente desprovido de elementos científicos e muito mais informação de WhatsApp do que um estudo profundo sobre aquilo que ele está falando. As pessoas deixaram de debater fenômenos como o El Niño, por exemplo, que antes eram manchetes, né, em todos os jornais e debates sobre meteorologia. As pessoas não falam mais sobre meteorologia, estão falando sobre clima e tempo, porque são palavras que são mais palatáveis para as pessoas menos desprovidas de conhecimento sobre o tema ou de disposição para conhecer o tema. Então, falar sobre o uso das armas para combate disso e daquilo é um discurso lindo para ganhar prêmio Nobel da Paz que não muda absolutamente nada, né? Afinal de contas, o próprio Obama
Nobel da Paz, fazendo 8 anos de guerra, todos os dias, ininterruptamente, nunca esqueçam disso. Nelson Mandela teve que dividir com Leclerc, o seu algoz, o Prêmio Nobel da Paz. Então Lula joga para a torcida, como falamos lá no Brasil. Fala para parecer super simpático com todo mundo, mas esse discurso é pobre, desprovido de uma solução e, sinceramente, me envergonho bastante. Acaba por ser um discurso populista? Populista é uma palavra complexa, porque envolve outros elementos políticos. Eu diria que é vazio, desprovido de ciência. Muito bem, e sei que em Estocolmo hoje as temperaturas estiveram -7, não é, Wellington? -7, para combater aí o aquecimento global. A Alemanha com os aeroportos fechados por causa do frio e da neve. Então é muito mais fenômeno El Niño do que aquecimento global. E isso é sazonal e é regional. Quando a professora Egna ainda estava aqui conosco, ela caiu da conexão, ela falava sobre os fenômenos em Moçambique, mas são fenômenos regionais provocados por fenômenos extremos da natureza. Uhum. Exatamente. Meteorológicos. El Niño e outros que conhecemos. Não tem nenhuma relação com aquecimento global, porque cientificamente, como falei na minha primeira fala aqui, não há como haver aquecimento global por causa de emissão de carbono. Bom, vamos seguir com o Conexão Angola e olhando já para o segundo painel. Passamos pelo primeiro, que tinha a ver com a COP28, onde cerca de 160 líderes mundiais e 60 mil delegados estão reunidos no Dubai pelas alterações climáticas. Esta reunião que de resto vai até ao dia 12 de dezembro em torno destas alterações climáticas. Voltando para o segundo painel do dia, vamos olhar para a guerra no Médio Oriente. O cessar-fogo terminou ontem. Israel retomou os ataques a Gaza. A retoma dos ataques a Gaza fez mais de 200 mortos. Wellington Calazans, é um conflito que não tem data de fim previsto. Olha, Ivan, eu queria até fazer um pequeno ajuste aí na introdução, porque não é um conflito entre Israel e Gaza, é contra Israel e Palestina. E agora eu vou botar uma pimenta aqui, gindungo, né, como falamos em Angola, no debate, porque eu tive uma felicidade muito grande de ter sido convidado naquele sábado, como um sábado que hoje nós estamos vivendo aqui, para ser o primeiro a comentar aquele 7 de outubro. Aquele 7 de outubro. Você deve recordar, foi um especial que foi aberto à tarde, antes do Conexão Angola, quando aconteceu aquele episódio do dia 7 de outubro, que despoletou tudo isso que temos comentado desde então. E naquele dia eu fui feliz quando uma das primeiras coisas que tentei esclarecer ao nosso público foi a incontestável revelação de cumplicidade entre Israel e o próprio Hamas. Hoje sabemos que muitas daquelas mortes de civis que estavam num festival de música no lado de Israel, elas foram provocadas por fogo amigo, ou seja, militares de Israel mataram o próprio povo juntamente com o Hamas e depois houve esse ataque ao povo da Palestina. E sob o argumento de que estariam os israelenses ou israelitas, como falamos em Angola, tentando exterminar o Hamas. Ora, eu falei aqui, repito, o Hamas é obra de Israel. Eles são sócios nessa empreitada de disseminar o caos e o holocausto contra o povo da Palestina. Ali existem reservas elevadíssimas de gás e outras riquezas que Israel quer controlar sob o comando de Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido para tentar compensar ao povo europeu através de um duto que eles contagem de cadáveres aqui, quando temos um Tribunal Penal Internacional que decretou o mandado de prisão de Vladimir Putin por causa de 8 crianças, é realmente absurdo ficarmos aqui fingindo que essas manchetes da imprensa ocidental, elas são sérias, são máquinas de propaganda que omitem as principais informações, e eu tenho a felicidade de ter essa liberdade aqui na televisão pública de Angola, de trazer elementos como esse que trazem a luz para essas trevas que estão sendo postas
por uma máquina de propaganda que abandonou o jornalismo e mente que nem sente. Wellington, daí também podemos observar a inoperância, os braços cruzados, entre aspas, da ONU. As Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional, o Conselho de Segurança, o direito internacional, eles estão falidos, eles não têm mais utilidade. Ninguém respeita mais, eles não têm mais nenhum tipo de poder de argumento, porque alimentou a divisão do país. Na medida em que esses organismos internacionais foram ocupados de uma maneira criativa e perversa por pessoas que são simpatizantes às causas da NATO. Estamos ali vendo todos esses organismos que eu citei ocupados por adeptos às questões bélicas da NATO. E essa sede por guerras e instabilidades, ela é refletida através da omissão, das notas de repúdio que nada mudam o cenário, na incapacidade de um tribunal penal internacional, por exemplo, condenar Benjamin Netanyahu, que seria pelo menos algo digno daquele tribunal, mas não, segue exatamente uma mesma linha de trabalho de defender os interesses de alguns países em detrimento de outros. 240 palestinianos foram libertados na troca por reféns neste tempo de cessar-fogo. O que tem a dizer sobre esta atitude? Todo aquele que maltrata civil em qualquer tipo de confronto, de qualquer tipo de guerra, é terrorista. Porque até as guerras, elas são regidas por regras e leis, por uma ética que existe entre os militares. Na medida em que civis são usados como escudo humano, como, vamos usar uma expressão popular, bucha de canhão, aquele que pratica esse tipo de ato merece a condenação. Então, de um lado e de outro, aí temos que celebrar as libertações desses reféns. De um lado e de outro, temos que celebrar tudo que possa ser motivo de exaltação da paz. Nesse caso, colocou na introdução do tema. O cessar-fogo era muito importante, era um momento muito bom para que as grandes autoridades do mundo se esforçassem ainda mais para que aquilo fosse uma semente de longo prazo para que produzisse frutos da paz. Mas não, todos ficaram na expectativa de quando iria acabar e agora temos aí o dia, que foi ontem. Wellington, os corredores humanitários ainda continuam a ser bastante débil e há pessoas a necessitarem de ajuda, a passarem mesmo fome e principalmente a ajuda médica. Essa debilidade que você mencionou, ela é um dos elementos que tem sido utilizados para o uso da palavra genocídio por parte de Israel em relação ao povo da Palestina. E que eu insisto em dizer que, por controlar absolutamente tudo, água, energia elétrica, alimentos, medicamentos, e proibir, inibir, evitar que aquele povo tenha acesso, não se trata aqui de genocídio, se trata de holocausto, porque é prática de holocausto esse tipo de método. Basta ler a Segunda Guerra Mundial, que vai haver uma convergência direta entre o que foi praticado naquele período e o que está sendo praticado hoje por Israel. Então, Ivan, lastimável que hospitais continuem sendo atacados, lastimável que as pessoas tenham as suas vidas arruinadas e o mundo assista a tudo isso em transmissão em tempo real, impotente. Vamos já passar também para outro ponto, um ponto marcante ao longo desta semana, e vou começar com a análise com Wellington Calazans, naquilo que tem a ver então com a visita do presidente angolano João Lourenço aos Estados Unidos da América. João Lourenço reuniu-se com Joe Biden na Casa Branca, isto no dia 30 de novembro. Com certeza que é um virar de página nas relações diplomáticas com foco na economia.
autonomia. Wellington Calazans, que análise pode ser feita a este momento histórico na relação Angola-Estados Unidos? Olha, eu digo que é muito mais dos Estados Unidos com Angola, porque Angola nunca teve problema com os Estados Unidos. Quem demorou de reconhecer os Estados Unidos como país independente foram os norte-americanos. E demoraram muito, perderam espaço e hoje precisam realmente suar a camisa. E Angola, que é um país que sabe o valor da conquista da própria independência, tem tirado muito bem proveito do caos que tem sido implementado no planeta por grandes potências. Observe que até mesmo Joe Biden, que é patrocinador da catástrofe que está acontecendo na Ucrânia, ele elogiou a posição de Angola e do presidente angolano em relação a esse tema. Ou seja, a independência de Angola passa a ser reconhecida como um gesto muito mais digno do que de alguns que aí só sabem alinhar o discurso com aquilo que é dito pelos Estados Unidos da América. Então, essa independência, essa autonomia, eu considero um ponto muito positivo. E positivo também, porque alguns analistas, inclusive angolanos, colegas e outros que eu acompanhei durante a visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos da América, eles confundem muito a briga dos Estados Unidos com outros países com o posicionamento de Angola em relação às questões diplomáticas com todos esses países. Angola tem que tirar proveito de todos os países, porque Angola foi bastante explorada no período que estava fragilizada por causa das guerras. Tanto as guerras de independência como a guerra interna. Por isso, o presidente João Lourenço sabe que é preciso ter uma ótima relação com todos os países e tirar o proveito, tirar vantagem, a palavra é essa mesmo, sobre todos eles. Então, é assim que se constrói uma nação, com independência, com respeito ao outro e sem permissão de que o seu espaço seja enfraquecido por ingerências de A ou B. Então, muito importante que esse tipo de discurso de exaltação à Angola e ao presidente de Angola tenha saído da boca do presidente norte-americano, porque ganha na imprensa internacional uma repercussão que é, de alguma maneira, um retrato, um cartão postal muito positivo para Angola e para os angolanos. Mas eu quero aqui, nas palavras do falecido esta semana, aos 100 anos de idade, Henry Kissinger, lembrar a todos que ele, que foi uma das últimas vozes lúcidas dos Estados Unidos da América, ele falou que é perigoso ser inimigo da América, mas é ainda mais perigoso ser amigo da América. Então, vamos tomar todo cuidado com essa amizade e saber tirar o que realmente é positivo para Angola a partir disso. Wellington, que cuidado é preciso ter e porquê deste cuidado? Porque a política internacional norte-americana, desde a queda da antiga União Soviética, ela ficou limitada a ingerências. A diplomacia, inclusive, recentemente como arma de guerra, o que é um abuso muito grande. Por isso, eu considero indispensável que esse tipo de atenção seja levado em consideração, porque não foi dito por mim, nem por você, Ivan, foi dito pelo maior diplomata da história dos Estados Unidos da América. E se ele falou, quem sou eu para contestar? Ele que, apesar de ter nascido na Alemanha, foi o melhor representante da diplomacia dos Estados Unidos da América. Biden também, durante o encontro, destacou o papel do presidente da República, João Lourenço, na pacificação regional e do continente africano. Eu, quando falo aqui dos meus comentários sobre esse tema, eu sempre digo que é um know-how não só das autoridades políticas e diplomáticas de Angola, mas é um know-how do povo angolano que valorizou a paz a partir da assinatura do Acordo de Paz de 2002 e não quer mais saber de guerra e tem hoje autoridade, o povo angolano tem autoridade e os seus representantes, obviamente, por extensão, para a sugestão de paz em qualquer conflito do planeta. Eu sou testemunho ocular daquele momento maravilhoso vivido por Angola, da assinatura dos Acordos de Paz. Eu estava em Luanda,
naquele dia de festa, e recordo cada rosto que eu vi naquele dia, de alegria. Eu fiz parte da cobertura jornalística naquela oportunidade pela Rádio Nacional de Angola, e recordo da emoção dos colegas que estavam cobrindo aquele evento. Então, o povo angolano incorporou isso como algo que não pode mais ser abortado e transfere isso para outros países. Por isso, a palavra de paz, esse espírito pacificador e pacifista, são duas coisas parecidas, mas um pouco diferentes, entre autoridades diplomáticas, políticas e o povo angolano. Esse espírito irá prevalecer certamente e será uma boa semente, não só para o continente africano, mas como para todo o mundo. Wellington, existem correntes contrárias aqui no país, com correntes estas pessimistas sobre este encontro entre o presidente angolano João Lourenço e o norte-americano Joe Biden. Que vantagens é que pode existir deste encontro, vantagens estas económicas e não só, para tirarmos um bocadinho esta corrente negativa? Olha, você sabe que eu sou um crítico à política internacional dos Estados Unidos. Aliás, não é novidade aqui para o meu público. Tem gente até que diz que eu sou anti-americano. Não sou. Atenção, eu tenho muitos amigos norte-americanos. E eu digo que Angola não pode sair dessa postura diplomática que está certíssima, de ser um país não alinhado com determinadas práticas. O problema entre Rússia, Estados Unidos, China, Estados Unidos e qualquer outro país, esse problema não é um problema de Angola. E Angola tem, numa boa relação com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Alemanha e com qualquer outro país, a possibilidade de transferência de know-how, tem a possibilidade de fortalecer o sistema da educação através de intercâmbio e pesquisa científica, a possibilidade de escoamento dos seus produtos, inclusive agrícolas, né, já que Angola começa a produzir alimentos de uma maneira muito profissional, os commodities do país, tudo isso tem que ser levado em consideração, Ivan. Então, quem precisa também ver o copo meio cheio, porque existem dois lados nesta moeda. Vamos passar já para as breves, neste caso hoje também só apenas com um tema nas breves e tem a ver com o Sudão. O Conselho de Segurança aprova o fim da missão da ONU 3 anos depois. Wellington Calazans, que análise breve pode fazer sobre este ponto? Mais uma missão das Nações Unidas com um fracasso, assim como comentamos a semana passada em relação ao Congo, a República Democrática do Congo. Impressionante como essas intervenções elas não têm tido nenhum sucesso. Elas são muito caras e os resultados são pífios. O problema é que o Sudão ainda não tem um ambiente para ficar alheio aos observadores internacionais. No entanto, os observadores internacionais legitimados, eles visivelmente não conseguem evitar que essa catástrofe que está acontecendo, sobretudo catástrofe humanitária ali do Sudão, ela seja erradicada. Temo bastante, não pela saída, mas pela falta de acompanhamento internacional sobre o problema no Sudão, que continua ainda muito forte, e há sim uma catástrofe humanitária que foi abandonada lamentavelmente pela imprensa por causa de conflitos que envolvem países que são afetados diretamente e que são do grupo dos civilizados, como eu costumo chamar. Então, é uma pena que o Sudão esteja nessa situação e eu espero que o entendimento interno, ou através de uma participação, uma presença dos países vizinhos, sobretudo, alguma solução de paz possa ser encontrada. Mas temo bastante que a situação volte a ser agravada, Ivan. Wellington Calazans também, vamos aproveitar já também para este momento positivo e negativo da semana. Positivo vai para a diplomacia de Angola, que consegue dialogar com diferentes atores, mesmo que pareça antagônico, esse diálogo tem sido indispensável para que o país possa
se sobrepor em relação aos outros que estão presos a uma agenda alheia, estranha aos próprios interesses. Então, de parabéns à diplomacia angolana. Esse é o positivo. O negativo é o fim do cessar-fogo de Israel contra o povo da Palestina. Vou aproveitar para agradecer aos dois pela disponibilidade, por estar aqui para debitar então as opiniões e análises sobre a geopolítica do país, ou seja, do mundo ao longo da última semana. Obrigado, Wellington Calazans, também pela disponibilidade e continuação de um ótimo sábado. Obrigado igualmente e uma boa noite a todos.